Senhor. Capítulo 8 do livro O Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8, versículo 1, a leitura que foi lida no início do trabalho. Aqui está mais uma vez, quero ler alguns versículos juntamente com a igreja neste momento, amém? E tentarei nesta noite vos trazer uma palavra da parte do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Somente até aqui. Queridos irmãos, texto sagrado, a palavra de Deus, eu quero, já neste momento, admirar ao meu Senhor Jesus, que foi, que é e vai permanecer sendo o mestre dos mestres. Aquele que foi perfeito em toda a sua jornada, enquanto exercia aqui o seu ministério. Como filho de Deus, Jesus, ele sempre precisou do seu Pai, da presença do seu Pai, para que lhes auxiliasse na sua jornada, enquanto aqui realizava a sua missão dada por Deus aqui na terra. E quando eu leio um texto na palavra acerca de Jesus, eu agradeço porque Deus, ele fez Jesus perfeito. Jesus, ele é o Filho de Deus, e que nele não há sombra de dúvida, não tem como a igreja desacreditar, desconfiar de Jesus. Jesus é especial, Jesus é maravilhoso, Jesus é perfeito, Jesus é inteligente, é sábio. Não há no céu e na terra um homem a quem possa igualar a Jesus. Ele é único, perfeito, salvador de toda a humanidade. Ainda assim, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele, na sua missão, ele precisou de um auxílio de seu Pai. Quando a gente ler esse texto do capítulo 8, a gente vai aprender com esse texto, é que Jesus, antes de descer ao templo, ele vai para o Monte das Oliveiras, e lá ele passa a noite. Ele passa a noite consagrando, ele passa a noite orando, ele passa a noite estudando as Escrituras, ele passa a noite buscando a presença do Pai. Jesus,
em todas as suas missões, ele foi o pregador perfeito. Ele foi o mensageiro verdadeiro. Ele foi o que pregava em espírito e em verdade. Os irmãos conotam isto. O Evangelho de João relata muitos textos em que Jesus, antes de proferir algumas palavras, ele já falaria: em verdade vos digo. A presença de Jesus com o Pai, a comunhão de Jesus com o Pai era tão estreita que ele não tinha soma de dúvida acerca daquilo que ele pregava. Aleluias! E com isso a gente aprende, irmão, é que muitas vezes queremos pregar a palavra, queremos divulgar o Evangelho, aleluias, queremos até mesmo ser um pregador de renome, mas não queremos buscar a presença do Pai. Não queremos se esforçar em ler as Escrituras. Não queremos consagrar as nossas vidas. Não queremos pagar o preço, ao menos de uma madrugada na presença do Senhor, para que ao abrir e fechar de nossas bocas, a palavra do Senhor seja nos dada através do Espírito Santo do Senhor. O homem preparado para pregar a palavra de Deus, ele tem a palavra correta, certa, e na hora e no momento certo para aplicar. Os irmãos conhecem esse texto. Os judeus religiosos na época já estavam perseguindo a Jesus, procurando alguma falha em Jesus. E Jesus sabia disto, e por ele saber dessas coisas, ele estava sempre em comunhão com o Pai. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, existe hoje nessa geração muitas pessoas que fracassou, muitas pessoas que falhou perante Deus, porque não quiseram se apegar com o Pai, não quiseram se aproximar do Pai, não quiseram viver uma vida de comunhão com Deus. Aí o adversário se levantou contra ele e fez ele cair ao chão. Glória ao nome do Senhor. Mas aquele cristão que está sempre em comunhão com Deus, ele permanece de pé, inabalável, porque é o Senhor Deus que está com ele. Jesus, ele foi vitorioso na sua missão, porque o Pai estava com ele. Aleluia! É por isso, queridos e amados irmãos, que todas as vezes que a gente lê as Escrituras, a gente aprende a lição de sermos um verdadeiros discípulo do Mestre da Galileia. Aleluia! Deus em Cristo Jesus, ele é fiel para com aquele que se aproxima do Senhor. E aí a Bíblia vai nos dizer nesse texto que após Jesus se fortalecer, ele desce ao templo. E quando ele chega, aí os escribas e fariseus, ele pega uma mulher e leva ao templo até onde está Jesus, ensinando ao povo. E quando a gente ler esse texto, a gente vai ver algo interessante aqui. Eu gosto de ler a Bíblia, pesquisar a Bíblia, e alguns detalhes que algumas pessoas não conseguem encontrar nas Escrituras, eu gosto de expor isto. Aleluias! Os judeus religiosos, eles realizaram 2 atos aqui nesse texto, ilícito, inadequado e antiético. Primeiro,
Eles levaram apenas a mulher, e de acordo com a lei que eles viviam, segundo a lei, tinha que levar os dois, a mulher e o homem, ou seja, o adúltero e a adúltera. Eles levaram só a mulher. Segunda falta ou quebra de ética que eles fizeram foi: Jesus estava ensinando a palavra, e eles chegaram lá e atrapalharam, cortaram a mensagem do mestre. Antiético. Alguém está ministrando a palavra, tem que se ter respeito, tem que se ter consideração. O que eles fizeram? Chegaram lá, atrapalharam o culto, e aquele culto não estava sendo realizado por alguém qualquer. Aquele culto estava sendo realizado pelo mestre da Galileia, o Cristo ressuscitado. Não era qualquer um que estava ali. E eles quebraram isto, começaram errado. Aí, após realizar esse ato, se aproxima de Jesus e ainda lhe chama de mestre. Mestre. Tem pessoas que é assim, considera tanto em expressão, mas o coração, a intenção mal, querendo destruir, querendo prejudicar. Aleluias. Mas aquele que está em comunhão com Deus, nada consegue lhe derrubar. Aleluias. Mestre, esta mulher, dizia eles para Jesus, foi apoiada num próprio ato adulterando. Na lei nos manda Moisés que as tais seja apedrejada. Jesus, ao ouvir e perceber que eles trouxeram apenas a mulher, e que estava ali atrapalhando no momento do ensinamento da palavra, aqui que Jesus faz, ele se dobra, se prostra, se abaixa e começa a escrever ou riscar o chão com o dedo. Alguns historiadores conjecturam algumas coisas acerca desse ponto que Jesus se abaixa e começa a riscar. E de alguns que lança esse pensamento, tem um que acredita que Jesus escrevendo no chão, talvez ele estava querendo riscar o pecado de todos aqueles acusadores. Ou então escrever os 10 mandamentos ali, para que eles pudessem ler. É uma conjectura. Aleluias. Mas a Bíblia vai dizer que escrevendo Jesus, eles insistiram em perguntar. Aí Jesus se levanta e expressa para ele a expressão: quem de entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. A Bíblia vai dizer que todos, ao ouvir aquelas palavras de Jesus e perceber que ele se prostra novamente e permanece escrevendo, a começar pelo mais velho até o último, nenhum ficou. Quando a gente vai observar esse texto, a gente vai ver o que Jesus fez. Jesus aqui nessa expressão, ele lança uma palavra de amor, uma palavra sábia, inteligente, para que aqueles, homens, após ouvir, pudessem refletir sobre si mesmo e os seus pecados. Porque eles estavam querendo julgar alguém que havia pecado e talvez não tivesse pecado, porque não existe prova que aquela mulher era adúltera, porque eles trouxeram somente ela.
O que eles queriam mesmo era acusar Jesus. Aleluia. Quando a gente fala, queridos, de alguém que é jovem, que erra, que peca, que faz tantas coisas erradas, a gente faz isso, pastor, com tanta razão, porque a gente vê, é difícil a juventude, sempre foi, vai permanecer sendo, porque quando é jovem, faz muitas coisas erradas, dá muita cabeçada, é ou não é? Mas a Bíblia vai dizer que os primeiros que começaram a julgar os seus pecados foram os mais velhos. Os mais velhos raciocinaram e observaram que estavam em pecado. Então pensaram consigo mesmo: não posso julgar esta mulher. Aleluias. Não posso julgar ela. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu gosto de trazer sempre alguma interpretação, né? Dentro do contexto histórico. Aleluias. E dentro do conhecimento a gente vai traduzir isso aqui, trazer uma interpretação. Esta mulher aqui, ela representa a igreja. Aleluias. E a igreja, ela é aquela que sempre é julgada. Todos os dias se levanta alguém para julgar a igreja. Agora, alguém que se levanta para julgar a igreja, eu pergunto nesta noite: é perfeito? Está sem pecado? Se você, amigo, se você, amiga, está acusando a igreja, então é provável que você está sem pecado. Porque só dá para condenar, para acusar alguém, se estiver sem pecado. Jesus autorizou isso a todos. Se alguém estiver sem pecado, então atire a primeira pedra. Mas no meio de tanto que estava julgando, nenhum fica. Todos vão embora. E aí a gente pega esse texto aqui. Queridos, aquela expressão bateu forte no coração daqueles homens. Porque julgar os nossos semelhantes é muito fácil. É fácil demais julgar o pecado do próximo. Agora, julgar a nós mesmos é mais difícil. Foi isso que Jesus fez. E aqueles homens julgassem eles mesmos. Cada um começaram a refletir. E começaram provavelmente a dizer: não tem como eu condenar esta mulher, não tem como eu julgar ela. Eu também estou em pecado. Cada um deles disseram isso, então foram embora. Aleluias. Mateus escreveu lá no capítulo de número 7. E o versículo 1, ele diz: não julguei, e não serei julgado, porque com o juízo com que julgades, serei julgado, e com a medida com que medides, será medida a vós. Julgar o nosso semelhante muitas vezes é fácil. Agora, julgar a nós mesmos é difícil. Se cada um nesta noite tivesse a capacidade de julgar a si mesmo, talvez poucos ficariam aqui. Alguns iriam dizer: Senhor, não sou digno nem de estar aqui na tua casa. Aleluias. Mas por que eles estão? Eu vou explicar para encerrar. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo de número 11. Para encerrar, o versículo de número 31 e 32 diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Quando somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluias. Mas é difícil julgar a si mesmo. Aí, querido, aí, querida, é fácil demais julgar o defeito dos outros. É fácil demais apontar a falha dos outros. É muito fácil abrir a boca e falar o defeito de alguém. Agora, difícil é calcular os seus defeitos. E há um pequeno estudo que nos ensina acerca desse ponto, que diz que se cada pessoa individualmente cuidasse em reparar para os seus defeitos e não para os do seu semelhante, então ele não conseguiria julgar a ninguém. Pelo contrário, ele julgaria a si mesmo. Mas como isso é muito pesado, segundo o relato histórico, houve uma oportunidade de uma pequena quantidade de pessoas que foi concedida por Deus através de Jesus, de julgar a si mesmo. De lá para cá, poucas são as pessoas que se julgam. As pessoas conseguem julgar. Se você for abrir o parênteses aí, querido, se você for clicar aí no seu celular, procurando mensagem de tantos pregadores de renomes que estão dirigindo igrejas grandes, pessoas que já são conhecidas no Brasil, o que eles estão fazendo? Gravando vídeo, fazendo julgamento temerário aos seus companheiros de trabalho, quando eles deveriam julgar a si mesmo, deveriam reparar os seus defeitos, deveriam reparar que eles não são perfeitos, e que o próprio Jesus admitiu que nem ele mesmo veio para julgar. O próprio Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar, ele veio para perdoar, ele veio para chamar as pessoas ao arrependimento. As pessoas precisam se perdoarem mais, para que haja um rebanho perfeito e perfeitamente na presença de Deus. É preciso que haja perdão entre os irmãos. Aleluias. A partir de hoje, querido, eu vos aconselho, não julgue mais. Quando você vir alguém com um defeito, com uma falha, não olhe para ele não, baixe a cabeça e comece a olhar da ponta dos seus pés até a sua cabeça. Deixa que o Senhor repreenda ele, deixa que o Senhor repreenda ela. Amém, glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia, porque não cabe a nenhum de nós julgar. O apóstolo Tiago, ele escreveu dizendo que aquele que julga um irmão, julga a lei. E Tiago faz uma pergunta dizendo: quem és tu para julgar a lei? Se tu julga teu irmão, julga a lei. Se tu julga a lei, já não é mais observador, e sim juiz. E a Bíblia vai dizer que só existe um juiz, aleluia, que é aquele que está assentado no trono lá nas alturas. Somente ele tem o poder de julgar. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus eu encerro a minha participação neste momento. Em nome do Senhor, está com a direção do trabalho. Boa esta palavra, louvado seja Deus. Enquanto o pastor estava pregando, eu estava ali meditando